Olá, olá, meu povo, tudo bem com vocês? De acordo com o prometido, estamos aqui no Marco Zero da Rota Bahia-Minas, em Araçuaí. Ou seja, Marco Zero para quem está em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, para passar no Vale do Mucuri e despontar até Caravelas, Ponta de Areia, no extremo sul baiano. Mas o marco final de quem vem de lá. Ou seja, aqui era a antiga estação ferroviária que compreendia o quilômetro 578, que era o ponto final de Ponta de Areia para cá. Foi nesse período da estrada Bahia-Minas, da antiga ferrovia Bahia-Minas, que se abriu um leque de oportunidade, tanto econômica, tanto cultural, como expansão de municípios que eram pequenos ou aqueles lugarejos que nem existia, passou a ser populoso com a chegada da Bahia-Minas. Bom, estamos aqui em Araçuaí, no Médio Jequitinhonha. Nossa próxima estação ferroviária é Alfredo Graça, depois Engenheiro Chinô, Queixada, Novo Cruzeiro, por aí vai, até a gente despontar em Caravelas, no extremo sul baiano. Bom, gente, a intenção, quando Dom Pedro II deu a canetada para iniciar essa rota, o primeiro planejamento seria, chega aqui, Lúcio, continuar de Araçuaí. Essa rota compreende quase 600 quilômetros de extensão. A intenção era continuar de Araçuaí, ir para Montes Claros, ir para os grandes centros. Ou seja, iniciar de uma ponta no extremo sul baiano e ir para o grande centro de Minas Gerais. Mas isso só ficou no papel. Então, gente, nós iremos trilhar todos os caminhos que outrora os trilhos com a locomotiva iam daqui para Caravelas, saía aqui de Araçuaí e despontava em Ponta de Areia, no extremo sul baiano, na cidade de Caravela. E iremos fazer isso agora com muita emoção, na mesma rota, na rota oficial da Bahia-Minas. E o canal Arquê Curiosidades vai registrar todas as emoções dessa rota, que antes, o que era rota de ferrovia, hoje é uma rota cicloturística. Eles abriram a rota, o Sebrae abriu a rota de Araçuaí até Carlos Chagas, com mais de 300 quilômetros de extensão, e aproveitou a mesma rota que era a rota que passava a locomotiva, hoje é rota turística de cicloturismo. E nesses pontos de rota, eles estão fomentando essa questão turística, então já tem lá no portal várias orientações com a logística para poder estar fazendo essa rota cicloturística. Mas nós iremos fazer a mesma rota, porém de carro, até o extremo sul baiano. Contamos com vocês e vocês podem ficar ligados aí no canal Arquê Curiosidades, que tem muitas novidades. Nós vamos contar a história desde 1881, quando Dom Pedro II deu a canetada para poder iniciar essa grande rota, para poder colocar Minas em contato com o mar, para poder abrir um leque de expansão econômica e cultural para o nosso vale, tanto o Vale do Mucuri, como nós estamos aqui nesse Vale do Jequitinhonha. Nós também vamos explorar as belezas naturais do entorno dessa rota. Vamos também falar dos lugares que não existia e que passou a existir, o povoamento. Vamos também falar daqueles lugares que já existiam, mas que expandiram até Ponta de Areia. Vamos falar também que com o advento, os pontos positivos do advento da Bahia-Minas,
como também aquele fracasso, como também aquela derrotada que teve a época, a economia, o baque que teve da economia com a extinção dela em 1966. Bom, 1881, marco inicial, e 1966, marco final. Ela teve mais de 60 anos para construir, porém, em uso na sua totalidade de Araçuaí a Caravelas ficou apenas 24 anos. Foi construindo ponto por ponto, inclusive Araçuaí foi inaugurada em 1902. Para 1966, quer dizer, ela ficou em uso na sua totalidade apenas 24 anos. Foi um grande investimento para pouco tempo de uso. Conta-se a história que demorou mais tempo para retirar os trilhos, teve mais investimento para retirar os trilhos que ali passava, de que se tivesse feito a manutenção desta ferrovia. Vem cá, Lúcio, que o sol tá. Então, gente, olha como que a política brasileira ela é decadente. Na mesma hora que leva mais de 67 anos para construir uma ferrovia, que em sua totalidade ela fica apenas 24 anos de funcionamento e que depois da extinção dela, o dinheiro que foi investido para retirar os trilhos para serem demolidos, o dinheiro que foi gasto foi maior de que se tivesse dado uma manutenção. Ou seja, por aí nós analisamos como é deficitária a questão política do nosso Brasil, infelizmente. O que poderia ser preservado foi extinto. Mas nós, durante a rota, nós vamos falar e explorar muito vários os pontos, como eu falei, cultural, econômico, as belezas naturais. E vamos estar postando aqui. Eu vou contar com você, fique ligadinho aí. Até mais. Tchau, tchau. Agora partiu nossa próxima rota de Araçuaí para Alfredo Graça. Tchau, tchau. Saímos de Araçuaí, marco inicial, ponto inicial da antiga ferrovia Estrada Bahia-Minas, e já chegamos em Alfredo Graça no quilômetro 551. A má gestão, a corrupção e a precipitada decisão do governo militar de apostar no avanço das rodovias em detrimento das estradas de ferro decretaram o fim da linha. Em muitas cidades e povoados, o progresso foi embora. Os povos em áreas rurais sofreram mais, como se observa aqui em Alfredo Graça. A estação, que foi ponto final da década de 40, agora sofre com o abandono. As vidraças quebradas e defeitos nos telhados deixam claro que o imóvel necessita de reforma urgente. Agora nós iremos para o terceiro ponto da rota Bahia-Minas, da antiga ferrovia, para Engenheiro Chinor. Tchau, tchau. Chegamos aqui em Engenheiro Chinor, encontramos essas duas peças, José ao quadrado, do meu lado direito José, do meu lado esquerdo também o senhor José, e estamos em Engenheiro Chinor, na estação ferroviária do quilômetro 533, ela foi inaugurada em 1930, Engenheiro Chinor, inclusive, levou o nome de um dos engenheiros né, dessa construção da antiga ferrovia Bahia-Minas. E vamos aqui conversar com esses dois senhores, José ao quadrado, para ele nos falar, rememorar sobre as memórias, né? Daquela época, da antiga ferrovia Bahia-Minas. Eu lembro, era muito criança, mas era bom demais, viu? Muito movimento, muita gente, viu? Era bom demais. Uhum. Muito populoso. Populoso, Como é que era Engenheiro Chinor, a época da Bahia-Minas e hoje? Antes? Era bem melhor que hoje.
bem melhor. E era só vir para baixo, não ia tirar aqui. Não tinha, a cidade é aqui em cima. É só essa parte de baixo, poucas casas. Ali, ó, se você não passa no calçamento, Aqui, você entra naquela rua esquerda ali, você vai ver o tamanho que é em cima. Aqui nessa praça aqui, ó, você não podia andar de tantos animais, tropeiros, hein? Carregando a mercadoria. Carregando. Da mata, As mercadorias vinham do entorno das zonas rurais, né? Chegava aqui com os animais cheios de mercadorias, né? Para ir rumo à Ponta de Areia, Teoflotone. Ponta de Areia, Vocês... Teoflotone na nuca. Teoflotone na nuca. E de lá para Ponta de Areia, no extremo sul da Bahia, né? Vocês já tiveram a oportunidade de andar pela Maria Fumaça? Eu andei, eu tinha uns 5 anos, nós íamos daqui lá para Novo Cruzeiro. O senhor lembra? Casa de meu tio. Andei muito tempo nesse trem. Fez qual percurso, qual trajeto o senhor fez? Teoflotone? Teoflotone, é onde fazia. Ladainha, Teoflotone, era, fazia. Sim. E o bom que daquela época, aqueles pequenos vilarejos, né, ficaram populosos, né? Todos. A população do campo ficava no campo porque poderia produzir, vender. E depois disso o povo do campo acabou indo para a cidade, sumiram todos em razão da falta de emprego, né? É verdade. E tudo que a pessoa produzia tinha como consumir. Os mercados aí matavam, os caras matavam 10 porcos aí, não dava pra nada. E vaca. Hoje matam uma vaca e demora. Eles aqui pegavam, tinha mercadorias fora, colocavam aqui. Daqui eles pegavam e levavam para as roças aí, que vinha na Bahia, viu? Vinha sal, outras coisas, querosene, essas coisas que vinha tudo aí. Eles iam levando isso lá fora. A economia era bem maior naquela época, né? E o senhor hoje mora em uma das casas que era a casa do agente, né? Da Bahia Minas. Da Bahia Minas. Isso. Então, a conversa foi excelente entre os dois José e eu agradeço vocês dois pela oportunidade, tá bom? Eu agradeço. Isso, muito obrigada. É verdade que vai sair mesmo essa Bahia? Tem conversa. Hoje, essa rota Bahia Minas virou rota cicloturística de Araçuaí até Carlos Chagas. A intenção é ampliar essa rota cicloturística, né? Fomentar essa rota, colocar mais logística nela para o pessoal do turismo e também existe sim a conversa que essa rota vai voltar para a ferrovia, virar ferrovia para cargas pesadas, né? E passageiro também, tem 2 vagões para passageiro, os outros só olha que bacana, né? Eu vi comentando na Araçuaí que já voltaram transportar minério, né? Eu vi comentando, não sei se é verdade. Tem sim. Tudo bem, então obrigado vocês dois. Chegamos em Queixada, no quilômetro 512 da antiga estação ferroviária Bahia e Minas. Como antes era conhecida por todos a famosa Bahia Minas. Aqui em Queixada, o conjunto arquitetônico está todo muito bem preservado. Como nós podemos conferir ali na casa do agente, que hoje é o espaço cultural. Queixada faz parte de uma das 34 estações da antiga ferrovia Bahia-Minas. Por aqui se passavam os trilhos da antiga ferrovia Bahia-Minas. Aqui também em Queixada está a caixa d'água que antes servia para abastecer as Maria Fumaça que vinha de Araçuaí, ia para Ponta de Areia e vice-versa, via de Ponta de Areia para Araçuaí. Essa caixa tinha em depósito água e as lenhas que serviam para abastecer as locomotivas para seguir viagem. Como eu falei, estamos em Queixada, no quilômetro 512 da antiga estação ferrovia Bahia e Minas. Viemos de Araçuaí, passamos em Alfredo Graça, Engenheiro Chinor e agora estamos em Queixada, indo rumo a Novo Cruzeiro. Vocês não podem perder nenhum momento de registro desses pontos. São 34 estações dessa grande rota
que compõem a antiga rota ferrovia Bahia e Minas, que hoje é uma rota cicloturística. Ok? Até mais! Chegamos em Novo Cruzeiro, na antiga estação ferroviária da Bahia Minas, no quilômetro 481. Por ali passava a trilha que a locomotiva cheia de cargas e também de pessoas iam para o Vale do Mucuri e de lá despontava para o extremo sul baiano, aqui Novo Cruzeiro, que também faz parte do Médio Jequitinhonha. Lá está também a Casa dos Agentes, que operava e que coordenava a equipe da antiga ferrovia Bahia Minas. Chegamos na estação de Brejaúba, no quilômetro 463. Por aqui também passou-se os trilhos da Maria Fumaça. Aqui percorreu a locomotiva que levava desse pequeno vilarejo ao extremo sul da Bahia. Hoje, essa antiga estação, que fazia parte das 34 estações de todo o percurso da Rota Bahia e Minas, funciona uma casa de artesanato e, posteriormente, será local de funcionamento da Escola EJA no noturno. Então, como se vê, desativada para a estação, mas em uso na comunidade. Chegamos na cidade de Ladainha, terra natal da minha querida mãezinha e da minha querida vovó. Vimos por onde passavam os trilhos, por onde a locomotiva passava. Vimos nessa mesma rota, respirando essa energia, toda cheia de nostalgia, com a minha querida mamãe. E agora, já em Ladainha, que faz parte do trajeto Bahia-Minas, da rota, da estrada ferroviária Bahia-Minas, em seu quilômetro 441. Ali está a casa dos agentes, que era a antiga casa dos agentes, que hoje, bem preservada, funciona a Secretaria de Agricultura. A antiga estrada de ferro Bahia-Minas compreendia mais de 500 quilômetros de extensão, ligando os vales Jequitinhonha e Mucuri, em Minas Gerais, ao extremo sul baiano, no distrito de Ponta de Areia, na cidade de Caravelas. Esse complexo compreendia 34 estações ferroviárias e inaugurada em 1881 e desativada em 1966. O mais curioso é que ela demorou um período de 61 anos para ficar pronta na sua totalidade e funcionou em sua plenitude por apenas 24 anos, ficando em funcionamento apenas 85 anos, contando da primeira estação inaugurada à sua última estação, que foi em Araçuaí. Agora minha mãezinha vai contar para nós as suas memórias daquela época, de quando ela via o apito da Maria Fumaça. Meu coração disparava que faltava sair. Eu passando aqui por essa rua e a Maria Fumaça passando os trios, passava bem aqui, ó. Passava aqui, mãe? Passava aqui os trios, para aqui afora. E eu passando aqui também. Eu faltava cair de tanto medo. Tinha medo, mãe? Muito medo. Eu tinha muito medo, que eu achava o trem enorme. E eu tinha muito medo. Mas eu só tinha 10 anos de idade, viu, gente? Aí, naquela época, não tinha nada. A gente não via nem televisão para estar vendo os carros na televisão, os aviões, ninguém via. Então, aquilo para mim era um trem do outro mundo. Então o trilho passava a locomotiva passava daqui para lá. Então tinha duas rotas, essa daqui, uma daqui e outra de lá. E lá na outra rua? E o outro passava
Não, nessa rua daqui não passava nada. Na outra rua não passava Não, nada? Era tudo aqui, ó. Era só nessa? A ida e a volta, ida e volta aqui, ó. E parava lá na estação, parava nessa estação aqui pro povo descer e entrar. Ah, tá. Então tinha trem de carga, que era o que carregava mercadorias, E o carregava o povo. e o trem de passageiros? Tinha trem de passageiros. Ah, tudo bem. Então aqui por aqui também existia trem de cargas e trem de passageiro. O povo carregava, né, pra lá e pra cá. Gente, a época da chegada da ferrovia Bahia-Minas, que Ladainha foi contemplada com essa ascensão, ela que recebeu esse conjunto arquitetônico maior aqui no Vale, Ladainha ressurgiu, Ladainha cresceu, ficou bem populoso. A população dela, como dos outros municípios, era bem maior que a população de hoje. O movimento na economia era bem maior de antes que o movimento de hoje, porque a rota comercial, porque a rota ferrovia favorecia o tráfego de cargas pesadas e de passageiros a custo bem menor para poder ir aos grandes centros, ao litoral baiano, né? À praia e assim para outros lugares. Também vou registrar sobre a questão da vinda, que foi muito bom, da Bahia-Minas, da ferrovia Bahia-Minas para o nosso vale, Mucuri e Jequitinhonha, e como o sofrimento da extinção dela. Alegava-se na época que ela foi extinta porque ela virou cabides de emprego, ela virou um manancial de corrupção. Então eles preferiram, a meu ver, erroneamente, acabar com o que estava pronto e beneficiando todos, inclusive a classe menos favorecida, alegando que estava acabando com a corrupção. Será que acabou mesmo? Será que acabou? Será que acabou? Não era preferível acabar com a corrupção do que acabar com essa imensa ferrovia que de fato estava sendo funcional? Então, a época foi no governo militar, em 64, que foi a primeira conversa que também deu a canetada para a extinção dessa ferrovia, que foi desativada por completo em 1966 e depois eles começaram em 1967 fazendo a retirada dos trilhos, ou seja, à época o investimento para retirar os trilhos foi bem maior de que se fizesse a manutenção de todo o trajeto, que compreende quase 600 quilômetros. Bom, e não se discute que a ferrovia Bahia-Minas, com quase 85 anos de existência, mas na sua totalidade ela só funcionou 24, porque levou um período de 60 e poucos anos para ela ser construída. Ela deixou um legado, deixou uma condição para aqueles municípios que ora nem existia ou que passou a existir, saudades. Fica a saudade daquele apito da Maria Fumaça, não fica, mãe? Muito, muito. Aquela saudade quando aqui era muito movimentado e depois dessa Bahia-Minas acabou. Tirou, acabou a cidade. Agora que ela está melhorando de novo, né? Pois Mas é. acabou a cidade, viu, na época. Deus me livre. Mais uma vez, a gente sempre é vítima das questões políticas desse país. Os mais pobres, né? Justamente. Né? Então, daqui a pouco tem mais novidades. Vocês podem ficar ligados que a gente vai fazer a rota completa da Bahia-Minas e está postando aqui no canal Arque Curiosidades e acompanhado com a minha mãezinha querida. Tchau, tchau. Olha o tchauzinho lá, mãe. Tchau, tchau. Esse complexo arquitetônico que se encontra de pé até hoje e em bom estado de conservação é aqui na cidade de Ladainha. Era aqui que as locomotivas estragadas vinham para ter a manutenção. Aqui, uma equipe de homens trabalhavam incessantemente
para manter tantos trilhos e as locomotivas em bom estado de funcionamento. Bom, é imenso o local. A gente percebe que até hoje a prefeitura vem usando, parece que é pátio de obra ou pátio de guardar carro. Ali, ó, funcionava o almoxarifado, também está em bom estado de conservação, né? Hoje está funcionando, parece que lojas. Tem também aqui, ó, as caixas d'água. Essas caixas d'água, ela tem em todo o percurso da Rota Bahia-Minas para abastecer, na época servia para abastecer a locomotiva de água e também com as lenhas, né? Que não era a diesel, era a lenha. Bom, e minha mãe está aqui hoje para contar as memórias que ela tinha, que ela vivenciou esse tempo, né? E também conheceu, ela viu esse local em pleno funcionamento à época da ferrovia Bahia-Minas. Então, mãe, conta pra gente suas memórias. Quando eu era criança, eu tinha 10 anos de idade, né? Meu pai trabalhava aqui e chamava Geraldo Pereira de Souza, né? O apelido dele era Geraldo Thiago, e eu vim aqui trazer almoço para ele aqui, ó. Só que quando eu via o buzinado, o apito do trem, meu coração disparava, que eu faltava morrer de medo daquilo, né? Que eu nunca tinha visto nenhuma coisa igual, né? E aí eu passava por aqui, trazia almoço dele aqui. A senhora morava onde? Eu morava em Ribeirão de Areia, né? Onde é que eles falam Ribeirão das Gangorras. Era longe daqui? É um pouco longe, mas eu vinha de pé trazer o almoço dele aqui. Eu e meus outros irmãos. A senhora teve a oportunidade, mãe, de andar por alguma locomotiva? De jeito nenhum, que eu tinha medo de chegar perto, que eu era muito criança. Mas a senhora conheceu a jardineira? Conhecia a jardineira, conhecia os troles? O tróleo, conhecia e o trem, a Maria Fumaça, conheci tudo. Passava tudo por aqui. Os trole era um carrinho, era um carrinho quadrado com 4 homens, se não me engano. Tinha 4 homens, tipo, eles remavam nos trios, que eles eram os pessoas que faziam manutenção do trem nas estradas, entendeu? Tirava coisa que tivesse em cima das linhas. Eles andavam o dia inteiro, para lá e para cá. Justamente, os trole era a equipe de homem que fazia todo o percurso, zelando para a manutenção dos trilhos. Com a chegada da estrada de ferro Bahia-Minas, Ladainha teve uma explosão na sua economia, existiu ascensão na sua população e também ganhou, além de muitas outras coisas, um lazer que foi o grande cinema. Coisa que às vezes nem os grandes centros na época tinha. Ladainha ganhou o cinema e foi estreado com o filme King Kong. Aquilo era a maior atração da época. Conheci pessoas que veio assistir o filme. Quem trabalhava na linha de ferro, quem era empregado da ferrovia, a entrada era franca. Para os demais, existia um valor simbólico, mas a questão é que Ladainha também foi contemplado com um grande cinema. Chegamos na estação Icari, quilômetro 430 da antiga estação ferroviária Bahia-Minas. Por aqui só nos resta lembrança. Aqui se passou o trem, a Maria Fumaça, dando seu apito, carregada de mercadoria para comerciar lá no extremo sul baiano. À época da estrada de ferro Bahia-Minas, existia esperança, existia tempos de glória que ligava o Nordeste mineiro ao extremo sul baiano ou
ao mundo, porque de lá do porto de Ponta de Areia ia-se para Porto de Santos, em São Paulo, ou para Porto do Rio de Janeiro, e assim para outros países. Vamos agora para Ecaporanga. Estamos em Caporanga, no quilômetro 421 da antiga estação ferroviária Bahia Minas. Por aqui se passavam os trens com os vagões carregados de mercadoria para ir até Sucanga, de Sucanga para Valão e de Valão para despontar em Ponta de Areia, no extremo sul baiano. Caporanga, de origem indígena, que significa manancial de água doce. Aqui também tem ainda de pé a Casa dos Agentes. Essa casa hoje ela funciona como uma escola, mas é a antiga Casa dos Agentes que tomava conta, que coordenava essa estação 421 do distrito de Caporanga, que faz parte de Ladainha. A parada aqui nesse pontilhão é obrigatória. Aqui é limite de municípios. Estou agora em município de Ladainha. Atravessando esse pontilhão, já estarei em município de Poté. Todos os pontilhões que faz parte da rota Bahia-Minas foi industrializado pelos ingleses, vindo da Inglaterra até o porto de Caravelas, até o porto de Ponta de Areia, que é a estação número 1, o marco zero da rota Bahia-Minas. E de lá para cá, transportado por todos os lugares que foi usado os pontilhões. Estamos aqui sobre o rio Mucuri, este que serpenteia a quase 400 quilômetros até o município de Mucuri, município baiano. Chegamos na estação de Sucanga, na estação ferroviária da antiga Bahia Minas. Ela está aqui bem preservada, inclusive é tombada pelo patrimônio cultural da cidade de Poté. Sucanga é distrito da cidade de Poté. Aqui hoje funciona uma biblioteca muito bom. Percebemos que a estação está toda preservada. E essa estação era a antiga estação 410, o quilômetro 410. Viemos de Caporanga, que Caporanga faz parte da cidade de Ladainha, e estamos indo rumo a Valão, no quilômetro 402. Aqui em Sucanga também, das 57 turmas que existiam para poder organizar, para poder tomar conta do trabalho da antiga ferrovia Bahia-Minas, em Sucanga existia a turma 41. Esse é um dos conjuntos arquitetônicos que ainda se encontra de pé, resistindo ao tempo desta antiga ferrovia. Aqui moravam os truqueiros, aqui moravam todo aquele pessoal, todas aquelas famílias que trabalhavam na manutenção da antiga estrada Ferrovia Bahia-Minas. Esse é o grande conjunto arquitetônico que sobrou. E agora a gente vai para Valão, ver lá também as antigas construções, inclusive casa de agente, que se encontram de pé até hoje.